Falamos agora sobre um assunto que estava em discussão dentro da equipe do novo governo já faz algum tempo. A responsabilidade pela segurança do presidente eleito Lula. O PT decidiu tirar o tema da alçada do Gabinete de Segurança Institucional e deixou sob responsabilidade apenas da Polícia Federal. A avaliação dos petistas é que o GSI, comandado pelo general Augusto Heleno, foi aparelhado por aliados de Bolsonaro e que isso pode oferecer riscos à integridade e segurança de Lula. Vamos ao debate. Samantha, quando eu fui apurar essa história, eu ouvi o seguinte de um petista: você confiaria no general Augusto Heleno? Eu confiaria. Eu acho que os generais e todas as Forças Armadas é uma instituição de Estado e não de governo. E desde a implantação da Constituição de 88 até hoje, nunca tivemos nenhum problema em relação à isenção e competência das Forças Armadas. Eu não sei se a atitude do novo presidente eleito está baseada em investigações, em algum indício de que corre esse risco, mas me parece muito mais uma decisão política do que efetivamente um risco à integridade física do novo presidente. Eu acho que é mais uma decisão política. Eu confio ainda nas Forças Armadas e no general Heleno. Mesma pergunta, Ariel. Você confiaria no general Heleno para fazer a segurança do Lula? Eu confio nas Forças Armadas. No momento atual, inclusive, o ministro José Múcio, futuro ministro, conseguiu já fazer uma boa composição, já indicando aí os futuros comandantes, já temos um clima de controle, de tranquilidade nas Forças Armadas. Mas não confiaria no general Heleno, não. Aliás, nunca confiei, porque ele sempre defendeu a ditadura militar. Então, sempre defendeu as mortes, as torturas, os desaparecimentos forçados, e como presidente do Grupo Tortura Nunca Mais, jamais poderia confiar numa pessoa com esse perfil. E, em vários momentos faz discursos de ódio contra o presidente Lula, contra o PT e contra os setores que são oposição ao governo Bolsonaro. E tem denúncias internas na Polícia Federal de infiltrados do GSI nesses protestos golpistas, nesses protestos de incitação ao crime, nesses protestos que configuram, inclusive, associações criminosas, que deveriam ser tratados dessa forma. Inclusive, aquele protesto do dia 12 em Brasília, existem aí suspeitas da participação de membros do GSI, aquele protesto que tentou jogar ônibus de cima do viaduto, que queimou ônibus, queimou carros, tentou ir para invadir o hotel que o presidente Lula está hospedado, né? Só que as polícias controlaram e ninguém foi preso, estranhamente. Destruíram a cidade, boa parte da cidade, ali perto da torre de TV, e ninguém absolutamente foi preso naquele momento. Dizem que foi intervenção do GSI na Polícia do Distrito Federal para evitar aquelas prisões. Hélio, você acha que o Lula corre risco nessa posse, risco pessoal? Não acredito nisso, não acredito. Mas falando sobre a questão do GSI, eu não sei se trata de confiar ou não no general Heleno. Eu imagino que se possa trocar o cargo do comandante do GSI. A questão passa a ser se você concorda na estrutura do GSI, que, como a Samantha falou, é uma estrutura de Estado, que cuida da segurança do presidente, do vice-presidente, dos palácios, etc. Acho que não me parece ser algo simples, simplesmente determinar que a segurança do presidente vai passar para a Polícia Federal, que é muito competente para fazê-lo, não me entenda mal. Mas existe uma lei que rege a presidência da República e o papel do GSI. Então, se a segurança passar para a Polícia Federal, isso só pode ocorrer se houver mudança da lei, pelo meu entendimento. E eu não estou entendendo se é isso que está sendo falado hoje, me parece que não. Então, eu acho que tem uma questão mais importante aí que não está sendo discutida. Vamos a essa questão, então, Samantha. O GSI é responsável pela segurança do presidente e pelos briefings de inteligência. No caso, estamos falando do presidente eleito, não do presidente em exercício, que é Jair Bolsonaro. Pela lei, o presidente eleito pode pedir isso que ele está pedindo para trocar a responsabilidade pela sua segurança?
Eu entendo que não, mas pelo que eu entendi, ele está fazendo isso apenas no momento da posse. Logo depois vai editar, não sei se uma medida provisória, algo para alterar essa competência do GSI. Porque isso não pode ser uma decisão apenas unilateral do presidente da República, mas pelo que eu entendi, ele vai fazer isso em seguida, porque ao que eu entendi, o problema não é com o GSI, é com as pessoas que estão no GSI, uma ausência de confiança que, ao meu ver, não se justifica, porque é uma instituição de Estado e não de governo, mas isso ele vai ter que mudar dentro dos limites da lei. Não pode ser apenas uma vontade do presidente da República, porque assim como todos os cidadãos, o presidente da República também tem que obedecer à lei. Teve um incidente recente que os jornais noticiaram, que foi na posse do Tribunal de Contas, em que iria o Bolsonaro, o vice e a turma do GSI estava lá com os detectores de metais. Como eles não apareceram, eles deixaram o local, abandonaram a segurança do local e comprometeram a segurança do presidente eleito Lula. Então isso já mostrou, deu um exemplo da insegurança gerada pelo GSI. Então, de fato, ele tem o que temer diante dessas situações, até porque, tomando posse dia 1º, ele não consegue mudar todas as pessoas que fazem parte do GSI. Então, ainda que mude o Heleno do dia 31 para o dia 1º, ele não vai mudar as demais pessoas. Então, não dá mesmo para ele ter confiança naquelas pessoas que são de confiança do general Heleno. Dá, Hélio, para mudar todo mundo do dia para a noite? Justifica essa desconfiança? Não, eu acredito que é para isso que serve a transição. Então, se há uma preocupação legítima do presidente, que se faça a transição do Heleno para o novo, para a nova pessoa que vai comandar o GSI, para estar preparado para a posse. De novo, eu acho que a Samantha tem toda a razão, isso tem que ser feito dentro da lei. E me parece que, mesmo que seja na virada, na posse, se isso não estiver conforme o disposto na lei, é uma violação. E eu acho que não me pareceu que o anúncio de hoje esteja vislumbrando que há risco de haver um descumprimento da lei. Estava pesquisando aqui que eu me lembrei de um caso também que teve um oficial, né, subordinado ao ministro-chefe do GSI, Augusto Heleno, que foi e fez publicações nas redes sociais. Ele foi identificado nos manifestos contra Bolsonaro e que em determinado momento o Heleno chegou a dizer que, infelizmente, o Lula não estava doente. Como que isso repercute lá dentro, Ariel, no entorno do presidente Lula, você que estava na transição? Isso mostra que não são realmente confiáveis. O correto é que a Polícia Federal, de fato, assuma toda essa segurança da posse, até que depois consiga se fazer uma transição, de fato, uma mudança no GSI. Porque, de fato, nós não temos uma transição significativa, porque o governo que está saindo, ele não quer transacionar nada. Houve uma enorme dificuldade de obter documentos, de obter informações, de ter diálogo com as atuais autoridades que ocupam seus postos. Então, se fosse uma transição normal, o presidente eleito nem estaria num hotel, ele já estaria lá hospedado na Granja do Torto faz tempo, já estaria com toda a segurança do GSI, da Polícia Federal, mas não, ele precisou inclusive levar segurança particular aqui de São Paulo, seguranças que trabalharam na própria campanha, ligados também aos sindicatos, porque não tinha segurança disponibilizada pelo atual governo. Então, tudo que é possível boicotar, eles estão boicotando. Então, a transição, de fato mesmo, vai começar no dia 1º de janeiro, porque o atual governo não quer sair. Por que o general Heleno já não renuncia e daí assume o cotado para assumir a vaga dele, que é o general Gonçalves Dias, que há muitos anos acompanha e trabalha com o presidente Lula. Então, daí sim, se faria uma transição já a partir de agora no GSI para que ele assumisse, de fato, essa segurança de forma adequada. E, Samantha? Raquel, por favor, só um comentário.
Eu estou vendo duas alegações bastante perigosas. Uma de que não está havendo o devido cuidado com o presidente eleito, isso é uma acusação bastante grave. A segunda acusação que já foi feita foi de que na violência que houve na capital federal, houve participação do GSI. Então, isso aí me parece bastante grave, deveria ser apurado se tem algum fundo de verdade nisso, ou então haver uma retratação. Não estou acusando, estou dizendo que existem indícios, suspeitas, os jornais publicaram, inclusive. Samantha, parece haver uma relação de confiança já entre Lula e a Polícia Federal, principalmente na figura do delegado Andrei, que foi indicado por ele já como futuro delegado geral, futuro DG da PF. A Polícia Federal também pode fazer esse papel do GSI de segurança do presidente eleito? Se eu não me engano, esse delegado foi quem cuidou da campanha do presidente toda a campanha. Lula. Tem que ver dentro da formação do GSI, que também conta com a colaboração da Polícia Federal. Mas eu vou aqui, tenho a mesma opinião do Hélio na questão das acusações que o Ariel fez, porque se o presidente eleito tem direito a determinadas seguranças, não é algo que o novo presidente possa dizer você vai ter ou não. É um direito que decorre da lei e ele tem que ter toda essa segurança disponível. O que eu acho que é uma confusão entre a função do GSI e quem está ocupando o cargo lá. E realmente, o Hélio levantou uma coisa que é imprescindível. O regime, o governo de transição é que tem que, neste momento, cuidar da questão da posse junto com o GSI e não afastando o GSI. Isso não impede que haja colaboração da Polícia Federal. Agora, excluir o GSI vai ter que ter uma modificação da lei. Isso não pode ser feito ao arrepio da lei, porque o presidente eleito também tem que obedecer à lei. Ariel quer responder? A gente segue com o debate. Eu não conheço a legislação de fato de GSI, Polícia Federal, mas acho que a Polícia Federal tem muito mais competência e legalidade para fazer esse trabalho do que o próprio GSI.